E aí, gente, tudo bom? Eu decidi gravar essa videoaula para ajudar vocês durante esse afastamento da escola a estudarem, né? Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição, é só me chamar. Caso vocês não entendam algo também, pode vir conversar comigo. Eu peço desculpas pela qualidade do som, eu não tenho um equipamento muito bom para gravar, e então isso é o que está tendo para hoje, né? Mesmo assim, eu espero conseguir ajudar vocês. E lembrando, né, só lembrando que esse afastamento que a gente está tendo aí da escola, ele é muito importante para a gente tentar dar uma freada na disseminação do vírus, né, e impedir que ele se alastre, principalmente aí em Jaguariúna, né, antes dele chegar aí, se bem que hoje eu vi que teve o primeiro caso confirmado na cidade, né. Então é muito importante que agora vocês se mantenham dentro de casa. Eu sei que vocês não estão tendo aula, mas agora não é hora de sair. Lembrem-se disso. É só com a colaboração de todo mundo que realmente funciona essa paralisação. Claro, tem gente que está trabalhando e não tem como deixar de trabalhar, mas quem consegue ficar em casa, faça a sua parte e fique em casa de fato, tudo bem? Então, vamos continuar a parte de fisiologia, a frente de fisiologia. Hoje a gente vai ter a aula de sistema circulatório, que, como diz o próprio nome, é o sistema que vai estar aí circulando, né, distribuindo substâncias pelo nosso corpo. Essas substâncias são os nutrientes, como por exemplo os açúcares, os aminoácidos, os eletrólitos, os gases, né, como a gente viu na aula do sistema respiratório, o oxigênio, o CO2, os hormônios, algumas células, como as hemácias. Então percebam que o sangue ele vai estar distribuindo para o organismo os nutrientes e os gases, mas também das células para fora do organismo, né? Como por exemplo o CO2 ou as excretas, né? As excretas que são recolhidas dos tecidos, elas caem no sangue para que o sangue encaminhe essas excretas até o rim, por exemplo, que vai eliminar essas excretas do nosso corpo, como nós vamos ver na aula de sistema excretor, né? E além disso, o sistema circulatório ele vai estar relacionado à defesa do nosso organismo, porque as substâncias e as células de defesa vão ficar circulando pelo nosso organismo, né? Patrulhando o nosso organismo contra ameaças externas, como por exemplo, vírus, né? Também vai atuar aí na manutenção da homeostase, ou seja, no meio interno constante do nosso corpo. Lembrem-se que um organismo ele não pode passar por variações bruscas de temperatura, pH, ou ele vai acabar perdendo alguma função aí, ou pode até morrer. E o sangue está envolvido no controle desses dois pontos que eu falei agora, temperatura e pH, né? Portanto, o sistema circulatório ele vai estar aí atuando na comunicação de diversos tecidos do nosso corpo através das substâncias que vão estar circulando entre esses tecidos. No ser humano, a gente tem o sistema sanguíneo e o linfático, são dois tipos diferentes de sistema circulatório. O sistema sanguíneo é o que a gente vai estudar na aula de hoje, e o sistema linfático vai ficar para a próxima aula, mas só adiantando um pouquinho para vocês, a linfa é um líquido que fica banhando as células do nosso corpo, é um líquido que fica entre as células do nosso corpo. E também tem canais para esse líquido passar, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Mas tenham isso em mente, a linfa é um líquido que está aí no meio das nossas células, entre as nossas células, né? E o sistema circulatório ele tem uma relação muito íntima com dois sistemas. O respiratório, afinal, os gases que a gente obtém lá no nosso pulmão ou elimina no nosso pulmão, só ocorre isso porque tem o sangue para distribuir esses gases, né? Como a gente viu, como a gente falou da hematose, né, na aula passada, que seria essa troca do sangue venoso pelo sangue arterial, ou seja, troca do sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio por um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2, né? Que a gente tinha comentado na aula passada. E também o sistema circulatório se relaciona ao sistema imune, como eu tinha comentado com vocês, as células do sistema imune, moléculas do sistema imune vão ficar aí circulando, patrulhando o nosso corpo através do sistema circulatório, tanto sanguíneo quanto linfático, que a gente vai falar do sistema imune também na aula que vem.
Lembrando, gente, que os seres unicelulares ou pluricelulares muito pequeno ou muito fino, um ser pluricelular que não tenha tantas células assim, esses seres eles não têm necessidade de ter um sistema circulatório. Eles acabam distribuindo as substâncias no seu corpo por difusão, ou seja, a substância sai da onde tem mais e é uma substância permeável, né? Ela sai de onde tem mais e vai para onde tem menos, né? Então, se tem muito oxigênio de um lado da membrana e pouco dentro da célula, esse oxigênio atravessa a membrana e entra na célula. E assim ele vai sendo distribuído de célula a célula nos seres que realizam difusão. Em organismos que são grandes, como nós, seres humanos ou outros animais, né, existe um sistema circulatório de fato que vai distribuir melhor as substâncias pelo nosso corpo de uma forma eficiente, porque imaginem só, nós somos seres grandes, né? E imaginem se o oxigênio que entrasse no nosso pulmão não caísse no sangue e fosse ter que ser transportado célula a célula até chegar no dedão do seu pé. Até lá ia demorar muito, e aí não ia chegar oxigênio a tempo na célula do seu pé para que ela fizesse respiração celular e se mantesse viva. Então, para seres pluricelulares grandes, é necessário um sistema circulatório que faça aí a manutenção dessas células, nutra corretamente essas células, leve embora o que for tóxico, né? Então, tenham essa questão do tamanho corpóreo em mente, parecido com o que acontece com as plantas, né? Somente as plantas vasculares que conseguem ter um grande porte, né? Como vocês devem estar vendo na outra frente de biologia com a professora Cléo. Os poríferos são um exemplo de animal que não tem sistema circulatório. Como eu já cansei de falar, né? Porque vou repetir isso várias vezes ainda, os poríferos eles não têm tecido verdadeiro. Então, se eles não têm tecido verdadeiro, não é possível que eles tenham órgãos, muito menos um sistema especializado em realizar alguma coisa. Porém, os poríferos eles possuem um sistema que não é exatamente um conjunto de órgãos, mas que a gente chama de sistema aquífero, que é uma forma que o porífero tem de bombear água pelo corpo dele, né? Que a esponja bombeia água pelo seu corpo. E isso vai estar contribuindo na circulação de nutrientes pelo organismo. Então, eles não têm um sistema circulatório propriamente dito, mas eles têm essa facilidade aí através do sistema aquífero. Os quinidários são seres muito finos, né? Também não possuem um sistema circulatório, fazem circulação por difusão. Os patelmintos também, que são vermes achatados, pequenininhos. Os nematelmintos, que são vermes de sua enorme maioria microscópicos, também não têm um sistema circulatório. E os equinodermos, que são as estrelas do mar e o ouriço do mar, eles não possuem um sistema circulatório propriamente dito, porém eles têm um sistema ambulacrário, que é um conjunto de canais dentro do corpo desse organismo por onde passa a água, que vai estar colaborando aí para a distribuição de substâncias nesse organismo. Tudo bem? Agora a gente vai começar a classificar o sistema circulatório, porque como tudo na biologia, a gente gosta de classificar as coisas. A primeira classificação que eu vou falar para vocês é a classificação de sistema circulatório aberto e fechado. O sistema circulatório aberto é quando a hemolinfa banha os tecidos quando ela cai numa cavidade, a hemocele. Já já vou explicar melhor o significado dessa frase. Quem que tem sistema circulatório aberto? Os moluscos, com exceção dos cefalópodes, que seriam as lulas e os polvos, e os artrópodes. Já o sistema circulatório fechado é o sistema em que o sangue não entra em contato direto com os tecidos, diferente do que acontece no aberto. Ou seja, esse sangue ele vai ser levado até cada uma das células por vasos sanguíneos muito pequenininhos, que são os capilares, que também vou falar mais para frente para vocês sobre os capilares. Quem faz circulação fechada? Os anelídeos, os cordados e alguns moluscos, né? No caso, seriam justamente os cefalópodes, que eram a exceção do sistema aberto aqui. Agora vamos entender, né, vamos entender o que seria aí esse sistema aberto e fechado. Então aqui a gente tem um artrópode, mais especificamente um gafanhoto, né? E um esqueminha de como que é a circulação nesse gafanhoto. Então reparem que o, entre aspas, sangue, na verdade isso é uma hemolinfa, já vou explicar o porquê, parte do coração
e os vasos vão se dividindo aqui até que essa hemolinfa, esse falso sangue, né, cai numa cavidade, em espaços entre os tecidos do corpo, que a gente chama de hemocele. Por quê? Cele significa cavidade, hemo, sangue. Então, é uma cavidade que recebe sangue, hemolinfa. É uma hemocele. Da hemocele, esse líquido retorna aos vasos sanguíneos para que então ele volte ao coração e continue sendo bombeado e fechando o ciclo de circulação no organismo. Por que eu tô falando que o nome disso é hemolinfa e não sangue? Lembra que eu falei no comecinho da aula que a linfa é um líquido que a gente tem que banha as nossas células? Pois então, esse sangue aqui também banha a célula, então ele tem tanto característica de sangue quanto característica de linfa. Por isso nós chamamos ele de hemolinfa. Os seres que fazem circulação aberta, eles possuem hemolinfa. Tudo bem? Já os seres que têm a circulação fechada, como por exemplo a minhoca aqui, ó, o sangue ele nunca sai dos vasos sanguíneos. Então, ó, do coração o sangue é bombeado para os vasos que se ramificam em vasos cada vez menores, levando o sangue em cada uma das células. E o sangue nunca sai desses vasos, ele fica fechado dentro desses vasos, até que esses vasos se fundem novamente e retornam ao coração, o que a gente chama, portanto, de circulação fechada. Outra forma da gente classificar um sistema circulatório é falando se a circulação é completa ou incompleta. Isso é bem importante. Então, prestem atenção. A circulação incompleta é quando o sangue venoso e arterial se misturam. E a circulação completa é quando o sangue venoso e arterial não se misturam. Bem simples. Agora, vamos entender como que isso acontece. Então, aqui a gente tem um esqueminha que poderia ser, por exemplo, o coração de um anfíbio. Então, reparem, ó. Lá no corpo, o oxigênio foi consumido do sangue e as células fizeram respiração e liberaram CO2 nesse sangue, né? Esse sangue se tornou azulzinho, que é o sangue venoso. Essa cor azul, o sangue não é azul de verdade, né? Mas, didaticamente, para separar o sangue venoso do sangue arterial, a gente pinta o sangue venoso de azul e o sangue arterial de vermelho. Mas, no fim, todos os sangues são vermelhos, né? Na verdade, o sangue venoso ele é um pouco mais escuro do que o sangue arterial. O sangue arterial é um vermelho mais vivo do que o sangue venoso, mas não é azul, é vermelho ainda assim. Então, esse sangue venoso ele sai do corpo e vai até o coração. E o coração então bombeia esse sangue para o pulmão, onde ele é oxigenado e aí se torna arterial. O sangue arterial retorna ao coração para que o coração consiga bombear esse sangue para o organismo. Só que reparem que nesse coração, de um lado está chegando o sangue venoso, do outro está chegando o sangue arterial. E aqui esses sangues se misturam, eles se encontram. Se torna um sangue misto, que foi pintado de roxinho aqui, estão vendo? Então, esse sangue misto é quem vai de fato para o corpo. Esse sangue, ele tem oxigênio, porque veio o sangue arterial aqui, mas menos, né? Porque ele se misturou com o sangue venoso. Então, ele também é um sangue que tem bastante CO2. E mais que funciona aí para os répteis, para os anfíbios, então tá tudo bem. Então, reparem que nessa circulação houve, de um lado chegou o sangue venoso, do outro chegou o sangue arterial e rolou uma mistura ali, formando um sangue misto, por isso é uma circulação incompleta. Agora, dá uma olhada nesse caso. Isso aqui seria, por exemplo, a gente, os mamíferos têm esse tipo de circulação. Então, ó, lá no corpo, as células consumiram o oxigênio que estava no sangue e liberaram o CO2 e esse sangue se tornou venoso. O sangue venoso chegou no coração e do coração ele foi bombeado para o pulmão, onde rolou a hematose, a troca do sangue venoso por arterial. Esse sangue oxigenado retorna ao coração para que o coração envie de volta para o corpo, para que esse corpo possa receber o oxigênio aí e continuar respirando normalmente, fazendo respiração celular, né? Mas vejam a diferença aqui. Aqui existe um septo separando o lado que chega a sangue arterial e o lado que chega a sangue venoso. Então, não existe mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Por isso, isso aqui é uma circulação completa. Outra forma e última forma da gente classificar a circulação nos animais é a circulação simples e dupla. A circulação simples, o sangue vai passar somente uma vez no coração para completar um circuito completo no corpo. O que é completar um circuito completo no corpo? É levar um sangue oxigenado para o corpo, coletar o sangue venoso e reoxigenar esse sangue para mandar novamente para o corpo.
Isso é um ciclo completo, né? O sangue passou por todos os lugares do organismo. Então, na circulação simples, ele só vai passar uma vez pelo coração. Já na circulação dupla, o sangue passa 2 vezes no coração para completar esse ciclo. Vamos entender aqui olhando esses esqueminhas. Então, num peixe, o sangue venoso parte do corpo, chega no coração e o coração bombeia para as brânquias. E das brânquias, o sangue oxigenado vai diretamente para o corpo, não precisa voltar para o coração. Então, perceberam que o sangue passou somente uma vez no coração para completar um ciclo? Já nos outros vertebrados, sem seus peixes, não é bem isso que rola. O que acontece? O sangue venoso ele chega no coração, do coração ele vai para o pulmão, mas do pulmão ele não vai direto para o corpo, ele precisa passar pelo coração antes, para que o coração consiga enviar para todas as partes desse corpo. Então, do pulmão, o sangue volta para o coração, passa pela segunda vez no coração, e daí do coração vai para o corpo, fechando o nosso ciclo. Então, o sangue passou 2 vezes no coração, trata-se de uma circulação dupla. Agora, vamos classificar o sistema circulatório dos vertebrados. Gente, isso aqui, prestem atenção, é muito importante. Vira e mexe, cai questãozinha no vestibular, querendo que a gente compare o sistema circulatório dos animais, ok? Então, gente, vamos lá. Uma circulação simples e completa é o que rola com os peixes. Por quê? Porque o sangue está passando somente uma vez aqui, ó, no coraçãozinho. Esse aqui é o coração dos peixes. Tá passando uma vez no coraçãozinho e de um lado nós temos o sangue venoso, do outro o arterial e é isso. O sangue venoso e arterial não se misturam, portanto, é uma circulação completa. Já nos anfíbios e alguns répteis, esse alguns é devido ao coração, porque a gente vai ver daqui a pouco que tem répteis que não vai ter o coração desse jeito, vai ser diferente. Mas todos os anfíbios e répteis vão ter uma circulação dupla e incompleta. O que significa isso? Olha, aqui o sangue está passando 2 vezes no coração. Uma vez vindo do corpo e indo para o pulmão, e outra vez voltando do pulmão para o coração, para daí ir para o corpo novamente, né? Então, passou 2 vezes no coração o sangue. E aqui, ó, nesse compartimento, que é um ventrículo, né? Nesse compartimento do coração, rolou a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. A gente tem um sangue roxinho aqui, né? Esse sangue roxinho, sangue misto, portanto, circulação incompleta. Já nas aves, nos mamíferos, a gente tem um septo aqui, ó, separando os dois lados do coração. Então, o sangue passa 2 vezes no coração, é uma circulação dupla, vem uma vez aqui do corpo para o pulmão e volta daqui do pulmão para o coração e daí para o corpo, né, novamente. O sangue passa 2 vezes no coração e de um lado só passa sangue venoso e do outro só passa sangue arterial, portanto, é uma circulação completa. Agora vamos ver a anatomia do coração dos vertebrados. Nos peixes, existem 2 cavidades que formam esse coração. A gente tem um átrio. Gente, o que é um átrio? O átrio é a entrada, né? O átrio de um prédio. É o lugar onde você entra no prédio. Então, o átrio, que é a cavidade que recebe o sangue, que se contrai mandando esse sangue para o ventrículo, a segunda cavidade que a gente tem no coração de um peixe. O ventrículo é contraído e daí o sangue é ejetado do coração para o corpo. Então, um átrio e um ventrículo. Já nos anfíbios, o coração tem 3 cavidades. 2 átrios, um que recebe sangue venoso e outro que recebe sangue arterial, e um ventrículo que vai ejetar sangue misto. Os répteis também têm 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Só que, reparem que alguns répteis vão ter um septo incompleto aqui, ó, no meio desses 2 ventrículos. Incompleto porque ele ainda permite a mistura de sangue arterial e venoso. Mas, gente, alguns répteis vão ter um septo que vai acabar de fato fechando aqui, ó. E aí eles vão ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que esse septo aqui, ó, vai ter um buraquinho no meio dele, que é o forame de Panisa. Forame significa furo, né? O forame de Panisa. E esse furo vai então permitir que o sangue se misture. Então, alguns répteis, eles têm 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos, porém o sangue continua se misturando. Então, a circulação continua sendo
incompleta. Então, os crocodilianos, que são os crocodilos, os jacarés, né, esses répteis aí, eles são uma exceção dentro dos répteis, porque o coração deles tem 2 átrios e dois ventrículos, mas a circulação continua sendo dupla e incompleta. Então, atenção nessa pegadinha. E por fim, a gente tem o coração das aves e dos mamíferos, que é um coração com 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio que recebe sangue venoso e um ventrículo que ejeta o sangue venoso, e um átrio que recebe o sangue arterial e um ventrículo que ejeta o sangue arterial. Agora vamos falar sobre a circulação de animais que possuem o sistema circulatório fechado e duplo, ou seja, mamíferos e aves, né? Nós mamíferos vamos ter esse sistema circulatório. Gente, então reparem que a gente tem, como o sangue passa 2 vezes no coração, a gente tem 2 circulações acontecendo aí, né? Quando o sangue sai do coração, vai oxigenar todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, todos os sistemas do nosso corpo, e volta para o coração, isso aqui é uma circulação bem grande, né? Porque passou por vários órgãos. Então, a gente chama isso de grande circulação ou circulação sistêmica. O que essa circulação está fazendo? Ela está assegurando a distribuição de nutrientes e oxigênio a todas as células do nosso corpo e recebe os produtos da excreção também, né? O que tem que mandar embora aí, essa circulação está pegando. Aqui, o sangue está se tornando, o sangue arterial está se tornando venoso, né? Está chegando o sangue arterial e está saindo o sangue venoso. E existe uma outra circulação acontecendo, que seria o sangue venoso. Ai, cadê? O sangue venoso saindo aqui do coração e indo para os pulmões. E lá nos pulmões ele já tá voltando aqui pro coração. Ele deu um rolezinho pequeno, né? Ele só foi pro pulmão e já voltou pro coração agora oxigenado. Então, isso aqui foi uma circulação pequena, é a pequena circulação ou circulação pulmonar. O que rola na circulação pulmonar? É quando o sangue passa pelos pulmões, onde rola a hematose pulmonar, ou seja, a troca do sangue venoso pelo sangue arterial, e o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono passa para os pulmões, onde ele vai ser eliminado para o ambiente, como a gente viu na aula do sistema circulatório. Aqui, o sangue ele vai passar então de venoso para arterial. Agora, vamos falar do nosso sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular sanguíneo, que é o que a gente vai ver agora. Na aula que vem a gente vai ver o sistema linfático. Ele é composto pelo coração, né? Pelo coração, os vasos sanguíneos e o que preenche esses vasos, que é o sangue, que a gente também vai estudar mais o sangue na próxima aula. Trata-se de um sistema fechado, né? Porque o sangue nunca sai dos vasos, constituído por uma bomba contrátil e uma rede de tubos. A bomba contrátil é o coração e a rede de tubo, os vasos sanguíneos. Vamos falar um pouco sobre essa bomba contrátil. O coração. O coração ele fica entre a quinta e a oitava costela, como a gente consegue ver aqui nessa radiografia. E se a gente reparar, o coração está bem central aqui na caixa torácica, só que ele está deslocado para a esquerda, né? 2/3 do coração está deslocado para a esquerda. É dessa forma na maioria das pessoas. Às vezes existem diferenças anatômicas de pessoa para pessoa e pode ser que o coração não seja deslocado para a esquerda ou seja mais para a direita. Existe essa variação entre as pessoas, mas em geral ele é deslocado para a esquerda. Eu tô falando esquerda, mas se vocês repararem, eu tô apontando para a esquerda do nosso lado direito, né, olhando para a tela. Por quê? Porque essa radiografia é alguém que a gente está vendo de frente. E aí, alguém que a gente está vendo de frente, o nosso lado direito, na verdade, é o lado esquerdo da pessoa. E o nosso lado esquerdo, na verdade, é o lado direito da pessoa. Então, quando a gente estiver fazendo exercício, analisando imagens de coração, lembrem-se que o lado direito nosso é o lado esquerdo da pessoa. E o lado direito da pessoa é o nosso lado esquerdo. Lembrem-se que é invertido. Isso pode acabar gerando uma confusão. Por isso, a minha recomendação a vocês é que vocês às vezes, escrevam lá, né? V, ventrículo esquerdo, no lado direito da figura, para vocês não se confundirem quando vocês forem fazer um exercício de sistema circulatório que envolva o coração.
o nosso coração se movimenta junto com o diafragma, né? Aquele músculo que a gente comentou na aula do sistema respiratório, que quando se contrai permite aí a entrada do ar dos nossos pulmões, né? Então, quando esse músculo se move, ele empurra junto o coração, ele contribui para a movimentação do coração. O coração é revestido por um coxim. Coxim é uma capa de gordura que vai amortecer o movimento do coração, para que ele não sofra lesão quando ele bata, né? E também a gente tem o pericárdio, que é uma membrana que reveste o coração, muito similar à pleura, que é uma membrana que reveste os pulmões, que vai possibilitar a movimentação do coração e também proteger esse coração. Então, olha, aqui a gente está vendo as camadas que compõem a parede do nosso coração. Dentro de revestimento, nós temos um epitélio, que é o endocárdio, né, a parte interna do coração. A maior parte do coração nada mais é do que uma série de fibras musculares cardíacas, o miocárdio. Mio significa coração. Mio significa músculo. Cardio, coração. Então, músculo do coração. Faz muito sentido que o coração seja composto majoritariamente por músculo, porque se ele é uma bomba contrátil, faz sentido que ele seja composto por células contráteis. E quem que são as células contráteis? Os músculos, né? E aí, externamente ao coração, nós temos, olha, uma camada de um tecido aqui, uma cavidade preenchida por líquido e outra camada deste tecido, que é tudo isso aqui forma para a gente o pericárdio. Essas lâminas deslizam uma sobre a outra, permitindo a movimentação do coração, já que tem esse espaço aqui no meio, e também protegendo aí de atrito e tudo mais. Gente, isso aqui é o nosso celoma. Quando a gente fala lá nas aulas de zoologia, o celoma é uma cavidade totalmente revestida por mesoderme, preenchida por líquido. Gente, esses tecidos todos são de origem da mesoderme e isso aqui é uma cavidade preenchida por um líquido. Então, isso aqui é o nosso celoma, assim como a pleura que reveste os nossos pulmões. Tá aí o nosso celoma. E aí, externamente ao pericárdio seroso aqui, que são essas lâminas, a gente tem um pericárdio fibroso, que é fibra, né, mais rígido, que vai estar contribuindo aí para a proteção do nosso coração. Então, aqui a gente tem aí o conjunto de folhetos de tecidos que compõem o nosso coração. Agora, vamos falar da anatomia do coração, gente. O coração humano é composto por 2 átrios e 2 ventrículos, assim como o coração de todas as aves e mamíferos, né? E agora eu vou explicar isso aqui mostrando essa imagenzinha. Então, o átrio se separa do ventrículo através de uma parede aqui, que é o septo átrio-ventricular. Nesse caso aqui o direito, porque a gente está olhando para o átrio e ventrículo direito. E o átrio e o ventrículo, apesar de ter uma parede que separa eles, existe um buraquinho que comunica eles, que é o ósteo. Ósteo é buraco, né? E os átrios possuem também um septo que separa eles, e os ventrículos também possuem um septo completo que separa eles, e assim permite que essa circulação seja completa, né? Que é o septo interventricular. Só que, gente, imagina se o sangue chegasse no átrio e daí fosse para o ventrículo e então retornasse para o átrio. Isso aqui ia estragar o fluxo sanguíneo, a rota que deve acontecer no coração. É importante que uma vez que o sangue saiu do átrio, entrou no ventrículo, e saiu do ventrículo e entrou num vaso sanguíneo, que ele não retorne. Então existem portinhas que fecham a comunicação de um átrio com o ventrículo e de um ventrículo com uma artéria, que é o vaso sanguíneo que está saindo, né? Aqui a gente tem uma artéria pulmonar e aqui a gente tem uma artéria aorta, que já vou explicar para vocês quem que são essas artérias aqui. Artérias são os vasos sanguíneos que partem do coração, né? Então, existe uma portinha que fecha essa passagem, impedindo que o sangue retorne. Essas portinhas são o que nós chamamos de válvulas. Então, gente, aqui ó, nessa imagem do coração, imaginem que a gente cortou o coração aqui em cima, ó, tá? E agora a gente está olhando o coração cortado visto de cima, nessa figura aqui. Então, aqui a gente consegue ver do lado direito uma válvula, aqui em cima ficaria o átrio, aqui embaixo está um ventrículo. Então, aqui em cima teria um átrio, aqui embaixo está um ventrículo. E aqui a válvula que fecha a comunicação do ósteo, do átrio direito com o ventrículo direito. Então, aqui a gente tem uma válvula ou válvula, vocês podem encontrar por válvulas também, do lado direito. Que, como a gente pode ver, são 3 portinhas, 1, 2, 3, então é tricúspide que a gente dá o nome para ela.
Já do lado esquerdo, ó, é uma válvula que tem uma, duas portinhas. Então, é uma válvula bicúspide. E aqui, ó, nas artérias que partem do coração, a gente tem válvulas semilunares, porque alguém olhou isso aqui e falou que tinha o formato de uma meia-lua, né? Então, as válvulas semilunares vão estar fechando aí a comunicação entre os ventrículos e as artérias. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. As válvulas bi e tricúspides, aqui no caso tem esquematizado a bicúspide do lado esquerdo, elas são válvulas fibrosas. Guardem essa informação porque ela vai ser mais importante mais para frente. Então, elas são compostas por fibras. E essas fibras, olha, elas estão conectadas com a parede muscular dos ventrículos embaixo. E aí, quando esse ventrículo contrai, ele puxa essas cordinhas, ó, fechando a portinha. Então, são portinhas que possuem cordas, que essas cordas, quando são puxadas, fecham essa portinha, impedindo, então, uma vez que o sangue tenha vindo para o ventrículo, que ele saia, que ele retorne para o átrio, né? Já as válvulas semilunares, elas são bolsas. Então, quando o sangue está partindo do ventrículo para o vaso, o sangue empurra essas válvulas e passa por elas. Mas quando a gravidade faz com que o sangue retorne, né, após a contração do coração, o sangue tende a retornar, ele enche essas bolsinhas aqui, ó. Ele enche essas bolsinhas. E uma vez que essas bolsinhas se enchem, elas se fecham. E a válvula semilunar se fecha também. E os sons que a gente escuta do coração, tum, tá, nada mais são do que as válvulas abrindo e do que as válvulas se fechando, né? Então, o tum o primeiro barulho que a gente escuta do coração batendo é das válvulas fibrosas se fechando, e o tá, que é um barulho mais agudo, é o das válvulas semilunares se fechando. Esse é o barulho do batimento do coração. E aqui a gente pode falar de sístole e diástole. Então, gente, a sístole é a contração dos ventrículos. Quando o ventrículo se contrai, ele ejeta o sangue para as artérias. E repara que a artéria, ao receber um monte de sangue, ela até se distende, né, com a pressão desse sangue saindo aqui do coração. É uma pressão muito grande, a pressão sistólica, porque é isso, gente, é uma bomba se contraindo fortemente para ejetar o sangue para fora do coração para que ele atinja os órgãos do nosso corpo. A pressão normal de contração é de 120 miligramas de mercúrio. E a diástole é quando o ventrículo relaxa, permitindo, portanto, a entrada de sangue nesse coração. E aí a pressão do sangue aqui é menor, porque o ventrículo está relaxado. Então, a gente fala que a pressão diastólica normal é de 80 miligramas por mercúrio. Gente, o que é a pressão arterial? É a força exercida pelo sangue nas artérias, né? Então, é o quanto o sangue está empurrando as artérias. Então, ó, voltando aqui nessa imagem, reparem que quando rola a contração do coração, o sangue está com uma pressão muito elevada, de 120. Está empurrando, distendendo as artérias aqui. A artéria aorta, nesse caso. Agora, quando o coração está relaxado, em diástole, a pressão diminui, né? A pressão do sangue sobre as artérias é menor, porque não tem nenhuma força empurrando esse sangue aqui agora. E aí a artéria volta ao seu tamanho original. Aqui, inclusive, nesse movimento da artéria voltar para o seu tamanho original, ele até ajuda a empurrar o sangue adiante, né? E aí, gente, essa pressão arterial, ela é controlada por uma série de fatores muito grandes aí, mas eu vou explicar para vocês os principais, né? Para que a gente consiga determinar a pressão sanguínea, depende principalmente da força com a qual o coração se contrai, né? Então, quanto mais forte o coração se contrai, maior a pressão. Do volume de sangue, então, quanto mais sangue a gente tem para bombear, mais sangue vai distender nossas artérias, aumentando a pressão. E também da contração dos vasos sanguíneos periféricos. Como assim, gente? Pensa num canudinho. Vamos supor que a gente tem um canudinho
fininho para tentar puxar um milkshake. É difícil, né? Quanto menor o calibre do canudo, mais difícil. Pensa no, sei lá, milkshake do Bob's. Você pega lá o milkshake, se vem um canudinho fininho, você vai ter que puxar com muita força para você conseguir sugar aquele milkshake. Agora, se a gente pensa se a gente pensa num canudinho mais calibroso, mais grosso, fica mais fácil de puxar, né, o milkshake. Então, quanto mais contraído está um vaso sanguíneo, maior a pressão dentro daquele vaso sanguíneo, maior a pressão sanguínea. Quanto mais dilatado um vaso sanguíneo, menor a pressão sanguínea. E dessa forma a gente consegue entender a hipotensão e a hipertensão. Então, a hipotensão é quando os valores de pressão estão abaixo de 10 por 7. O que é 10 por 7? É referente a isso aqui, ó. A pressão sistólica normal é de 12 e a pressão diastólica normal é de 80. Então, é 12 por 8, né? Então, quando a pressão está menor do que 10 por 7, a gente pensa em hipotensão, que é o que acontece na hipoglicemia e no calor. Então, gente, vamos lá. Hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? É quando o sangue está com pouco açúcar, né? Quando o sangue está com pouco açúcar, está faltando energia para as células no nosso corpo. E aí, o que acontece? A força de contração do coração diminui. Portanto, a pressão diminui. E o que é o calor? Quando a gente tem uma temperatura muito elevada, então a gente começa a suar e os nossos vasos sanguíneos periféricos, ou seja, das mãos, dos pés, dos braços, eles dilatam para que a gente consiga perder mais calor dentro do nosso corpo pela superfície do nosso corpo, né? É que nem aquela história de quem usa anel. Reparem que no calor o anel ele fica mais apertado no dedo. Por que ele fica mais apertado? Porque os vasos sanguíneos se dilatam e aí a gente tem mais líquido retido ali do sangue no nosso dedo e aí ele fica mais inchadinho, né? Como a gente tem os vasos sanguíneos dilatados, então a pressão sanguínea diminui. Por isso que quando a gente está lá na praia tomando um solzão e levanta e dá aquela tontura, o que está acontecendo? É que a gente estava lá quietinho, do nada a gente levantou e os nossos vasos sanguíneos estavam super dilatados. Então, na real, nossa pressão estava baixa e aí dá aquela tontura. Já a hipertensão é quando os valores de pressão estão acima de 14 por 9. Por exemplo, numa dieta rica em sais. Quando uma pessoa come cronicamente muito sal, aquele sangue passa a se tornar mais hipertônico. Um sangue hipertônico retém mais água, né? Retira a água dos tecidos e concentra mais água no sangue. E aí um sangue com mais água tem mais volume. Se tem mais volume, a pressão é maior, certo? E agora, gente, um videozinho aqui super legal do Drauzio Varela sobre hipertensão, para a gente entender os riscos da hipertensão. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Legal esse videozinho, né? Então, aí eu acho que deu para entender melhor o que é essa pressão, né? Que o Drauzio faz essa narração muito boa junto com a animaçãozinha aí, eu acho que fica mais claro. E, gente, o infarto, só para esclarecer,
O infarto nada mais é do que quando o coração para de receber sangue, né? Como quando ele mostrou aí, né? Entope uma artéria que leva o sangue pro próprio músculo do coração. E aí, se o coração não está recebendo oxigênio, como que ele vai conseguir gastar energia para contrair e continuar bombeando? Ele para, né? Isso é um infarto. Agora, gente, vamos entender então o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, então, seria esse movimento de bomba que o coração faz para receber o sangue e ejetar o sangue. Então, gente, por exemplo, ó, aqui a gente tem a sístole ventricular, que vai ejetar o sangue do coração para as artérias, né? E aí o sangue vai sair para o corpo. Nesse momento, o coração tá aqui, ó, os ventrículos ejetam o sangue para fora e aí os átrios estão relaxadinhos aqui também. Então, os átrios passam a receber o sangue e aqui as válvulas estão fechadas, né? E aí, uma vez que esse sangue enche esses átrios se contraem, ejetando o sangue para os ventrículos, e então os ventrículos se enchem, fechando essas válvulas, e aí eles se contraem, expulsando o sangue. Uma vez que esse sangue foi expulso, as válvulas semilunares se fecham e retorna aí o ciclo cardíaco. Aqui, ó, o momento de diástole, né, de relaxamento do ventrículo aqui, é um momento de mais silêncio, né? Que a gente tem um momento que mais dura do ciclo cardíaco. Tudo bem? E então isso aqui é só uma curiosidadezinha para vocês verem como que acontece, né? O funcionamento da bomba do coração aqui. E, gente, como que o coração contrai? Porque existe uma atividade elétrica no coração. As fibras musculares são capazes de conduzir eletricidade, muito parecido com um neurônio, inclusive. Por quê? Porque a gente tem um conjuntinho de células aqui em cima do átrio direito e um outro grupinho de células aqui entre o átrio direito e o ventrículo, que são os nós, que são os marca-passos do nosso coração. O que significa? São marca-passos, né, que conta o tempo. Então, são as células que geram essa eletricidade num ritmo constante. E uma vez que essa eletricidade é gerada e ela passa pelas fibras musculares, as fibras musculares se contraem. Então, o nótrio ventricular é um conjunto de células musculares autoexcitáveis que mantém o coração batendo independentemente do sistema nervoso. Então, repara, não está chegando nenhum nervo aqui mandando o coração bater. O coração tem suas próprias células que geram a sua própria energia, a sua própria eletricidade para que o coração bata independentemente do sistema nervoso central. Por isso que naqueles filmes de terror que a gente vê um coração na mão de uma pessoa, sendo arrancado da pessoa, e o coração continua batendo na mão da pessoa, por quê? Porque o coração é capaz de gerar os próprios sinais elétricos aí e assim contrair. Portanto, o batimento cardíaco ele é chamado de miogênico. Mio, muscular, gênico, nascimento. Então, o surgimento, né? Então, o próprio músculo gera os seus batimentos cardíacos, né? Nos invertebrados, o batimento cardíaco vai depender do sistema nervoso, portanto, ele é neurogênico. Isso aqui é uma importante adaptação que surgiu nos vertebrados porque, né, se o nosso cérebro para de receber sangue por algum motivo aí, alguma falha na comunicação do sistema nervoso com o sistema circulatório, o nosso organismo acaba morrendo, né? Ele não consegue sobreviver aí. Então, é muito importante que o coração tenha uma autossuficiência aí nos organismos que têm um sistema nervoso muito complexo. E os nervos do sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que a gente não controla, eles conseguem se comunicar com esses nós aqui do coração, mandando que eles disparem mais rápido ou mais devagar, ou seja, acelerando ou retardando o batimento cardíaco. E isso tudo é controlado pela região do nosso encéfalo, que a gente chama de bulbo. E é o nervo vago no parasimpático que vai. Parasimpático é
é a porção do sistema nervoso que manda relaxar, que manda parar. Então o coração desacelera. É o nervo vago que vai mandar o coração desacelerar e os nervos cardíacos que vai mandar o coração acelerar. O sistema nervoso simpático é o sistema autônomo que vai deixar a gente no estado de alerta, né? Então, por exemplo, quando a gente está correndo ou numa situação de perigo e o coração dispara. Então, esses nervos aqui que se comunicam com o sistema nervoso, regulados ali pelo bulbo, eles têm a capacidade de alterar o nosso batimento cardíaco. E como que funciona essa propagação de energia no coração? Então, ó, o nó sinusal, que é o primeiro grupinho de células autoexcitáveis, gera um potencial elétrico que se espalha pelas fibras aqui atriais, pelo músculo atrial, fazendo com que o átrio se contraia. Quando ele chega aqui no fim do átrio, lembra que eu falei para vocês que aqui a gente tem uma válvula fibrosa, né? A tricúspide e a bicúspide. Gente, essa válvula fibrosa ela é um isolante elétrico, então ela impede que o potencial, que a atividade elétrica que rolou nesse átrio siga diretamente para o ventrículo. Ela atrasa o sinal elétrico do átrio para o ventrículo. E isso é muito importante, porque se o sinal elétrico viesse direto para o ventrículo, o átrio e o ventrículo se contrairiam junto. E aí a gente não teria esse ciclo bonitinho de primeiro o átrio contrai e depois o ventrículo contrai, permitindo que o sangue faça o caminho certinho pelo coração, né? Então é importante esse isolamento elétrico entre o átrio e o ventrículo. E aí é por isso que a gente tem o nó atrioventricular, para que ele gere novamente um potencial elétrico aqui que vai se espalhar por fibras aqui dentro do septo interventricular, que são os feixes de His. Esses feixes eles se ramificam nas fibras de Purkinje, que vão então mandar o ventrículo contrair e aí finalizando o nosso ciclo cardíaco, né, formando a sístole aqui. Gente, as artérias são todos os vasos sanguíneos que partem do coração para o corpo. Normalmente, as artérias elas têm sangue arterial, oxigenado. Porém, existe uma artéria que vocês precisam saber o nome, que não carrega sangue arterial. Carrega sangue venoso, que é a artéria pulmonar. Então, gente, artéria não tem a ver se leva sangue arterial e venoso. A artéria é o vaso sanguíneo que sai do coração e parte para o corpo, certo? Levando sangue do coração para o corpo, tanto para o pulmão quanto para a circulação sistêmica. As artérias elas podem ser de grande calibre, médio ou pequeno, e elas vão se ramificando até se tornar os capilares. E os capilares são os menores vasos sanguíneos de todo o corpo, que vão realizar as trocas diretas de nutrientes e gases com os tecidos, né? Já as veias são os vasos sanguíneos que partem do corpo para o coração. Então, veia não tem a ver com possuir sangue venoso, tem a ver com da onde o vaso sanguíneo está saindo e para onde ele está indo. No caso, está saindo do corpo e está indo para o coração. Normalmente, as veias carregam sangue venoso, ou seja, pobre em oxigênio, com exceção da veia pulmonar, já vou explicar isso para vocês, vocês também têm que saber esse nome. As veias, elas podem ser de grande, médio ou pequeno calibre, e elas não vão se ramificar como uma artéria. Ao invés disso, elas vão se fundir, elas confluem. Então, as vênulas são uniões de capilares, e aí várias vênulas se unem formando uma veia. Tudo bem? Então, gente, as diferenças anatômicas entre artérias e veias. Reparem que as artérias, elas têm uma camada muscular muito maior, o que faz sentido, porque as artérias, elas partem do coração, então elas recebem uma pressão sanguínea muito maior do que as veias, que estão retornando o sangue para o coração, né? Porque elas se comunicam diretamente com o coração, as artérias. Por isso mesmo, para elas receberem uma pressão sanguínea muito grande, elas têm, ó, duas camadas de elastina, que permite com que a artéria se distenda bastante, enquanto que a veia só tem uma camada de elastina. Então, a veia ela tem menos músculo, esse músculo é um músculo liso, que é um músculo que faz contração involuntária, a gente não controla a contração das nossas veias e artérias. A veia tem menos músculo do que a artéria, e a veia tem menos membrana elástica do que a artéria. E a veia tem uma outra particularidade que ela possui válvulas.
Para quê? Para impedir o retorno do sangue, né? Então, o sangue que está lá no nosso pé, ele tem que voltar para o nosso coração. Conforme vai chegando o sangue bombeado do coração, ele vai empurrando o sangue. Conforme vai chegando o sangue bombeado do coração através das artérias, essas artérias se ramificam em arteríolas, que se ramificam em capilares, e aí esses capilares passam a se juntar formando vênulas que se juntam formando veias, né? Esse sangue, então, ele vai empurrando o sangue das veias. Porém, quando o coração terminou de bater e o sangue terminou de ser empurrado, a tendência com a gravidade é que o sangue retorne. Então, nas veias, existem essas válvulas que vão se enchendo aqui, impedindo que o sangue retorne, né? E aí, o sangue sobe um pouquinho, para numa válvula, sobe um pouquinho, para em outra válvula. E é assim que o sangue volta para o coração. Também é importante dizer que quando a gente se mexe, os músculos esqueléticos contraem as nossas veias, eles ajudam a empurrar o sangue de volta, né, para cima até chegar no coração. E isso é importante. Sabe aqueles guardas britânicos que ficam parados o dia inteiro? Eles ficam parados o dia inteiro, mas eles estão o tempo todo contraindo suas pernas, para que não falte, para que o sangue que está lá nas pernas consiga retornar ao coração. Porque se eles não fizerem isso, o sangue vai se acumular ali nas pernas e vai dar um problema ali de circulação nesses caras. Eles podem até desmaiar se eles não ficarem o tempo todo contraindo lá a perna, mas sem de fato se mexer, né? Muito louco isso. Já os capilares, gente, os capilares são vasos sanguíneos tão pequenininhos que eles não têm todas essas camadas aqui. Eles são constituídos apenas pelo endotélio, que é essa camada de revestimento interno de um vaso sanguíneo. Então, gente, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos entender como que funciona a nossa circulação. Bom, partindo então do coração que acabou de receber aqui no seu átrio esquerdo um sangue oxigenado. Ele recebe esse sangue lá do pulmão, num vaso sanguíneo que está chegando no coração. Se ele está chegando no coração, veio do corpo para o coração, esse vaso sanguíneo é uma veia. É a veia pulmonar, porque é a veia que está trazendo sangue oxigenado. Então, olha só, a gente está falando de uma veia com sangue arterial do pulmão para o coração. Esse sangue cai no átrio, o átrio se contrai, vai para o ventrículo se contrai, sai por uma grande artéria, a artéria aorta, para o organismo. Nesse organismo, essa artéria vai se ramificar em arteríolas, e essas arteríolas vão se ramificar em capilares, que vão levar o sangue de célula a célula, e aí esse sangue vai se tornando venoso. Esses capilares se fundem em vênulas, essas vênulas vão se fundindo em veias pequenas, em veias até ficar uma veia grande. Essa veia grande retorna o sangue para o coração, que é a veia cava. A veia cava, aqui a gente tem a superior e a inferior. A superior que traz, o sangue vindo da cabeça, da parte superior do organismo, né? E a veia cava inferior que traz o sangue da parte inferior do organismo. Aqui a gente só tem um esqueminha que só está representado a veia cava única, né? A veia cava, então, traz o sangue de volta para o coração, caindo aí no átrio direito. O átrio direito se contrai, passando para o ventrículo direito. O ventrículo direito se contrai, partindo, então, uma artéria, por quê? Porque está saindo do coração esse vaso aqui, uma artéria carregando sangue venoso, ou seja, a artéria pulmonar. Lá no pulmão, essa artéria pulmonar se ramifica em artérias pequenas, que se ramifica em arteríolas, que se ramificam em capilares pulmonares. Esses capilares vão realizar as trocas gasosas lá nos alvéolos, e esses capilares vão se fundindo, formando vênulas, que se fundem formando veias, e aí a gente fechou o ciclo aqui com a veia pulmonar retornando ao coração. Essa partezinha aqui, gente, é muito importante saber esses nomes, qual vaso carrega que tipo de sangue. Isso aqui é realmente, acho que provavelmente isso e comparar os corações e circulações dos animais vertebrados são os pontos mais importantes da aula de sistema circulatório. Gente, eu espero
ter conseguido ajudar vocês. Eu sei que não é a mesma coisa eu falando aqui do que na aula de verdade, até porque eu me perco um pouco falando sozinha, é meio difícil explicar pra mim aqui sozinha no meu quarto. Então, eu espero ter conseguido ajudar vocês e qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Não sei quando a gente se encontra novamente, mas até a próxima.